Então, bom dia a todos, bom dia Adriana, bom dia Maria Alice, sejam bem-vindos aí para este momento, né, onde nós vamos conversar sobre a água, a importância da água e principalmente pensando, né, nos nossos momentos de detox, né? É que eu gosto sempre de falar sobre isso, a Maria Alice sempre fala, detox é para a vida. Eu amo essa frase, detox é para a vida, né? Nós temos que ter uma mentalidade de detox. Tudo que nós pensamos no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós temos que estar pensando em detox. E a água faz parte disso, né? Então, a Adriana e a Maria Alice, né, vão falar um pouco sobre essa importância, né? Eu dou a palavra agora para a Adriana e para a Maria Alice. Bom dia, pessoal. Muito bom, obrigada, Fátima, pelo convite. A gente está sempre aí quando o pessoal também quiser tirar mais dúvidas com a gente, bem tranquilo. Acho que a maioria já nos conhece e eu acho que é um assunto até sério, né? Bem sério para a gente falar, porque eu ainda vejo, por exemplo, amigas das minhas filhas dizendo que de manhã tomam refrigerante, Fátima. Isso é grave. É gravíssimo. Então, Vocês assim, sabiam que o refrigerante deixa o corpo intoxicado durante 23 dias? que loucura. Então, tá aí as informações na internet para pesquisar. Tem médicos falando, profissionais de saúde, terapeutas. E mesmo assim, a gente ainda escuta, eu tomo refri pela manhã, eu Eu não gosto de tomar água, sabe? Eu só tomo água com gás. Então, é um assunto bem sério, até mesmo que todas aqui na sala tenham essa consciência, né, Fátima? Mas as pessoas ao nosso lado, familiares, ainda não têm. Então, isso a gente tem que estar falando sempre, sempre. E o momento vai entrar na consciência dessas pessoas, né? Dos malefícios de não ter um estilo de vida assim mais saudável. A gente O nosso vai desafio, desculpa, Maria Alice, só pode falar. complementando aqui, só complementando, o nosso desafio, né? Nós que já temos, uma prática, já tem um tempo que a gente tem essa consciência, né? Que nós procuramos fazer o nosso melhor. O nosso desafio é fazer vamos dizer assim, é dar orientações, é falar para as pessoas com amor. Esse é o nosso desafio. Não é? Porque também nós não queremos criar, não é interessante, né? Não é inteligente da nossa parte ficar pisando no pé das pessoas, né? Puxando, né, as pessoas para o que elas não querem, né? Eu, por exemplo, vejo aqui, né? Constantemente eu vejo aqui na minha casa o pessoal com Coca-Cola na geladeira, né? E Coca-Cola é o pior refrigerante que tem, né? Então, mas o amor ainda é a coisa mais importante, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Senão a gente fica a Maria enjoada, né? Exato. Isso é muito sábio, o amor é a coisa mais importante. A gente respeita, né? E dá tempo ao tempo. E muito importante, né, com isso, é que a gente veio aqui partilhar alguma vivência, alguma experiência ou amadurecimento, a gente pode dizer, evolução que cada uma de nós temos em nossa vida. E como vocês disseram, tempo ao tempo, é o tempo de cada um, né? Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho tido agora desse esse semestre aqui, aonde eu venho desde janeiro, já vinha ano passado que eu dizia assim para o meu corpo, eu sentia o meu corpo dizendo, tem algo ainda te incomodando, né? Eu sentia essa diástase, esse inchaço do abdômen. A gente carrega algumas coisas depois da gravidez? Carrega, mas também carrega é, contaminações, toxicidade nossa, né, do dia a dia. E quando a gente fala dessa toxicidade ou dessa água que precisa vir para limpar, para purificar,
é desde essa que eu sinto que o meu corpo ainda tem algo que está inflamado, até essa mental. E muitas vezes eu tenho que trabalhar nessa mental para mexer na corporal. E aí eu venho esse tempo buscando e já há um tempo namorando uma nutricionista integrativa que eu tenho contado essa vivência que eu tive, né? E eu participei com ela, então, de alguns cuidados individuais e depois ela fez um detox ali ela só trabalha com pequenos grupinhos presenciais aonde eu precisava do algo a mais, igual a Fátima falou, né? Às vezes a gente precisa de uma outra terapia, de um outro olhar, de uma outra pessoa nos dando uma orientação. Então, eu não mudo nada na cabeça de ninguém, mas eu trago aqui a minha vivência porque eu posso inspirar pessoas, eu posso dar, opa, isso que ela falou, será que não é isso que tá me incomodando aqui? Será que eu não preciso pedir ajuda ou fazer uma consulta? Ou nananã, ou que tal usar esse óleo essencial, ou que tal usar uma água fotonizada, uma água ozonizada. Isso hoje está tudo ao nosso alcance, coisas que antes não era possível. E nesses meses, então, eu venho de uma perda, porque o meu objetivo também, eu sentia que eu tinha que perder um pouquinho de peso. Nada absurdo, mas eu precisava, eu queria me sentir como há um tempo atrás. E aí veio um resultado maravilhoso. É sacrificoso? É. De graça não é, né? É a gente passar 21 dias ali e não é passar fome, não é isso, mas é comer coisas e dentro de uma organização que às vezes não é a tua rotina. Ah, precisei deixar de comer a minha salada de fruta cedo, o meu ovinho frito, o meu nananana. Precisei deixar de tomar o meu café, mesmo que fosse um descafeinado, porque não era permitido. Tive dores de cabeça, tive mal-estar, mas o resultado veio por mais de 4 quilos de perda, mais de um ganho de massa magra. E quando eu olho fisicamente, é como se tivesse passado realmente uma faca aqui no meu estômago, no meu abdômen, né? E eu saí de uma pessoa que sempre fui uma falsa magra, com um índice de 29 de gordura para 21 de gordura, ou seja, em 21 dias, 30 dias, porque a gente acaba aprendendo alguns cuidados e agora fica para a vida, eu tirei toda uma gordura que estava. E aí, por que que eu conto isso? Porque a água entra muito nisso. Por mais que eu já tinha o hábito da água, mas em todo o ritual, todo o procedimento que nós fizemos, todo dia de manhã começava com água. Todo dia de manhã com água. E começa com uma quantidade e vai aumentando essa quantidade. Só que é lógico, isso todo com acompanhamento. E tudo isso, gente, é uma vivência minha que eu trago, mas a gente hoje quer falar um pouquinho mais da água, né, Adriana? Isso Nós aí, temos uns slides para para compartilhar e compartilhar. trazer assim um raciocínio sobre água. Você quer compartilhar, Adri? Sim, já vou Alexa, compartilhar E aqui. timer em meninas, 30 minutos. deixa eu ver, vai que tem meninos aqui, me perdoem, tá? Meninas e meninos, se tiver, porque eu vi que antes tem um rapaz ali também com a Graça, sejam todos bem-vindos. E assim, ó, deu algum insight de alguma coisa que a gente falou, já vai ali no chat, tem um balãozinho ali embaixo, escrito chat. Você clica ali e já escreve alguma coisa para você não esquecer de comentar, ou uma vivência sua, ou alguma dúvida que tu tem, já escreve ali. Daí, conforme der, a gente vai vendo, ou no final a gente passa ali. Tá bom? Ah, não consegue, porque às vezes tem mesmo dificuldade, se tá no celular para clicar ali no chat. Anota ali num papel, sempre quando você vir para uma classe, tenha um papel, uma caneta na mão, anota ali palavras que quando a gente permitir ali, você abre e fala, tá? Abre e fala para que tudo isso fique de uma forma construtiva e não só a gente falando, falando e falando, tá? Adri, Isso, contigo. isso aí, Maria Alice, é papel, caneta e água. Tragam a água aqui junto de vocês. Ainda dá tempo, se alguém quiser ir correndo lá, pegar um copo d'água e voltar aqui, gente, façam isso, tá? Então, aqui tá, a gente vai ficar passando os slides também, tá? Água é vida. Nosso corpo
fala através da água. Sem hidratação adequada, o organismo perde equilíbrio. Energia, disposição, clareza mental ficam comprometidas. Não sei se vocês já escutaram, profissionais também falarem que quando você sentiu sede e você vai tomar água, é porque já chegou no momento crítico da sua desidratação. Você deve tomar água antes de sentir sede, sabe? Ter uma rotina. Mas, claro, sentiu sede, vai tomar água. E ontem mesmo eu estava vendo uma situação, que o nosso corpo, principalmente pessoas mais desidratadas, ele não consegue fazer uma leitura se o que ele está sentindo é água ou é fome. Então, sempre antes de comer alguma coisa, tome água, tá? Tome água, porque às vezes é o que o seu corpo precisava naquele momento. Principalmente que 70% na média, tá, gente? A média de 70% que o nosso corpo é água. E claro, eu digo na média porque crianças têm uma medida um pouco diferente, com a idade a gente também tem uma medida um pouco diferente, mas sim, imaginem, se 70% do nosso corpo é água, vocês conseguem entender o quanto isso é importante para que tudo funcione bem? Nossas células, para que tenha uma lubrificação muscular, nos tendões, no nosso cérebro, porque às vezes, eu tô esquecida, mas como é que tá a sua hidratação? Nem lembra, né? Então, assim, são funções vitais, né? Que a água, ela é responsável, tá? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de cuidar da nossa hidratação. A água participa de todas as funções essenciais do organismo, né? Equilíbrio, na questão do equilíbrio, energia, disposição, clareza mental, dependem da água, tá? Então, eu acho assim, e aqui já está também, a qualidade da água influencia diretamente a qualidade de vida, mas antes de pensar na qualidade da água, já pense na sua hidratação. Vou deixar a Maria Alice comentar também. Só comentar ali. Quando a gente fala 70%, né? É bastante, né? É bastante. E às vezes a gente acha que toma água, né? Eu era uma dessas que achava que tomava água. E aí um dia eu fiz aquele cálculo do 35 vezes o meu peso para ver quanto eu precisava tomar de água por dia para ter um corpo equilibrado, para ter células saudáveis, né? Hoje, quando eu vou fazer os testes lá com a nutricionista, eu tenho água intra e extracelular muito boa, né? E isso faz com que daí quando a gente fala assim, eu queria voltar aos 18, isso influencia diretamente na qualidade da nossa viçosidade, da nossa pele, do nosso cabelo. Hoje eu tenho uma idade biológica de 58 anos. Acho que foi isso que eu fiz, tá, gente? Que tem horas que eu já me perco. Mas lá no exame eu tenho uma idade de 52. Então, é esse tipo de rotina, é esse tipo de atitudes que a gente tem que ter, né? Não sou perfeita, eu gosto do meu docinho, eu gosto, não, mas tudo que eu puder fazer para melhorar, eu vou fazer. Porque como que eu quero chegar aos 120 anos se é uma meta da minha vida, com saúde, com discernimento, sem demências, se eu não cuidar desde já? Se eu não estiver cuidando já desde os 30, desde os 40, eu não chego aos 60 sem demência. E a água importa tudo isso, tá, gente? Então, isso é uma das coisas que a gente fala, a água. Mas é um dos cutucão. E eu queria deixar aqui, coloquem ali no chat. Quem toma um copo de água, um meio copo de água, já quando acorda de manhã?
Quem já tem esse hábito, coloca ali pra gente no chat. Eu gosto de água morna. Eu não consigo, assim, sabe? A água em temperatura que nem hoje aqui, amanheceu 10 graus, agora em pouco estava 13 graus. Essa temperatura de água eu tenho que ir tomando de pouco, e daí durante o dia. Mas de manhã, para que eu consiga tomar aquele 200, 400, 600 ml de água, eu tenho que temperar com uma água morna. Quem já faz isso? Todo dia de manhã, esteja quente, esteja frio, com sol, com chuva, com dor ou sem dor. Quem toma o seu copo de água, né? Escreve ali para a gente ir acompanhando se vocês estão na mesma vibe que a gente. Quer ir passando, Adri? Temos um É, material bem rico ali. é, e isso vira rotina. Se vocês começarem a tomar água todos os dias pela manhã, vira rotina. No verão, a gente já leva o copo d'água de noite ou a garrafa de água de noite para o quarto, porque a gente toma logo que acorda. De agora no inverno, o meu marido levanta, ele vai lá, prepara a água, dá uma aquecidinha num pouquinho d'água para que fique numa temperatura melhor para a gente tomar. E a gente toma todos os dias de manhã. Gente, isso é fundamental. É porque na média, durante a noite, enquanto a gente dorme, a gente perde 1 litro d'água com a transpiração, respiração. Então, pela manhã, a gente já está desidratado. Então, ali, pelo menos 250, 500 ml, vai aumentando devagarzinho, não precisa ser tudo uma vez só, você já começa se hidratando. Imagina o corpo desidratado com menos 1 litro d'água e você já sai tomando café, comendo pão, biscoitos, sabe? Então ali a leitura do corpo já faz errado. É água que ele precisa, mas ele já vai para a comida. Né? Então, bem importante. Já que a Maria Alice falou, né, sobre quantidade d'água, os estudos hoje em dia, eles falam assim que o ideal é 35 ml por quilo por pessoa. Então, por aí você vai ter uma noção, da quantidade de água que você deve tomar. E claro, no verão, gente, a gente tem que tomar um pouquinho mais de água. Se faz atividade física, corre, faz algum tipo de esporte, vai ter que tomar um pouquinho mais de água. Mas vamos fazer um cálculo assim, só para vocês terem uma noção. Ah, se eu peso 65 quilos vezes 35 ml, gente, 2 litros, 275 ml de água, tá? Então façam esse cálculo. É ao longo do dia, tá? E um detalhe bem legal, né, Maria Alice, que eu aprendi, que eu sou da garrafa, tá? Eu tenho que ter a garrafa junto comigo, porque é, eu tenho o hábito de tomar mais de 2 litros d'água por dia, e se eu não tomar, eu sinto sede mesmo, né? E só que eu ficava bebericando muito o tempo todo, né? E eu aprendi que também não é o ideal. Vai tomar água? Toma uma quantidade, depois dá um tempinho. Eles até falam em um tempo entre tomar uma água e repetir uns 15 minutos, eles falam, né? Por causa do suco gástrico e tudo. Então, assim, quando vai tomar, já toma uma quantidade, depois dá uma paradinha. Eu achei bem legal isso também para compartilhar com vocês. Você está passando o slide, Adri? Ah, Tô. ele não está mudando para. Agora mudou. Tá. Uhum, uhum. É regulação térmica, mente, emoções, detox natural, circulação e nutrição. Olha aqui, ó, é nutrir as células e sustentar cada sistema do organismo. Acho que isso aqui a gente já fez, né? Uma boa recomendação. Passa mais um pouquinho para a É, gente ver. Maria Alice, como a gente escuta também as pessoas falando de má circulação. É, muito, 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 muito. muito. Gente, o teu corpo tem que estar com 70% de água e você pensa, ó, eu tenho que tomar 2 litros e meio, 3 litros de água, dependendo o meu peso. E eu preciso dessa quantidade de água porque o meu sangue
Eu não me lembro bem, mas eu acho que ele chega aos 90% de água, né, no sangue. Então, se você não tem essa água no sangue, na corrente sanguínea, para ativar essa circulação ser mais leve, mais fluida, gente, vai ter problema de circulação. Então, é uma das questões que se fala muito. É, detox nem se fala, né? Deixa eu passar para o próximo. Deixa eu só ler um comentário muito importante que a Vilma Sim, colocou aqui, e que é muito válido isso, gente. E não é só com a Vilma que acontece, mas veja, né? Olha aqui, ó. E quando a gente não consegue engolir a água o suficiente? Antes da menopausa, eu começava o dia com 2 copos de água, com sede e prazer. Hoje nem lembro. Acho que tomo 1 copo d'água por dia, aos pouquinhos, fora líquidos dos alimentos. Não é questão de costume, é não conseguir engolir a água. E como restringo o sal por causa da pressão, menos sede eu tenho. Nunca fui de suar, nem no calor, nem com exercício. Se eu carregar a garrafa, é só para carregar mesmo. O que fazer para poder beber água? Isso é muito importante, Vilma, no sentido assim que cada um de nós temos que justamente descobrir, e é isso que a gente vem instigar aqui. Como eu consigo? No início, quando eu falei ali que eu achava que eu bebia água e que daí eu fui fazer o cálculo, não chegava nem na metade do que eu precisava, que é em torno dos 2 litros, eu comecei a criar artifícios. Um deles é usar o limão. Vocês viram que a Fátima ali, a maioria de vocês respondeu ali que toma já água. Que bênção, né? Que bênção que a maioria consegue fazer. E quem não consegue é um passo de cada vez. Experimenta de manhã e assim, mas daí você vem aqui, ó. É uma questão de costume. Inverta essa frase, não é questão de costume. Inverta isso, coloque como um hábito. Meu marido tem dificuldade, então o que que eu faço? Eu preparo a minha água e eu preparo um copo para ele e coloco na frente dele. E aí eu falo para ele: opa, antes de comer, opa, antes de tomar o suplemento, opa, antes de tomar o shot com limão e gengibre e própolis verde, opa, toma um gole de água. Mais um pouquinho. E ele toma, eu falei para ele que todos os dias eu vou estar sempre insistindo com ele para que ele lembre que a primeira coisa ele tem que tomar pelo menos uns 3 golão de água. Aí ele vai para o shot, ele vai para os suplementos, tá? Então faça como rotina, mesmo sem querer, mesmo sem entender que, poxa, eu não estou conseguindo. Eu já passei muito por isso, eu te digo, essa temperatura de água ambiente hoje aqui a 13 graus, é uma água que eu só consigo ir tomando de golinhos. Se eu sinto, opa, tá na hora de tomar um copo d'água, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá esquentar um pouquinho de água, misturar com a temperatura, eu consigo tomar um copão tranquilo. Então eu vou descobrindo meios que eu consigo tomar a água que o meu corpo precisa. E eu quero aproveitar aqui, colocar outra vivência. Eu precisei fazer um exame, foi até hoje que eu colhi o número 2, porque a gente sabe que exame parasitológico nem sempre é um exame que pega coisas. E aí, indo na Nutri agora fazer uma revisão, ela me deu, eu fiz um detox iônico, lá no detox iônico na bacia dos pés, saiu algum resultado que a gente precisa investigar e tal, porque é pela cor da água que sai. E aí eu falei para ela, eu sinto que o meu corpo ainda precisa um pouquinho mais, parece que eu ainda sinto que tem algo. Por mais que eu tive esse resultado brilhante nesse último mês. E aí ela falou, Maria Alice, essa cor que tá saindo aqui diz pra gente que realmente que tem algo aí. Então vamos lá, você vai fazer esse tipo de exame, é um nome até que eu não gravei, gente, porque é um nome difícil da minha rotina, diferente. Só que tem, Maria Alice, uma rotina para fazer. E aí, essa rotina, você tem que seguir a alimentação que é dada 2 a 3 dias antes. Aí eu passei pelo laboratório, peguei o potinho e aí falei, viu, a médica, a Nutri, falou que tem um preparo.
Você pode me passar aqui no WhatsApp para eu me organizar? Gente, é tudo de, não vou dizer tudo de ruim, não, porque o alimento é sagrado, o alimento é abençoado. Mas quando eu entendi que o meu corpo não tolerava o leite e que eu deixei ele, ou como às vezes numa sobremesa, mas nunca mais tomei um leite puro, e a dieta começa com leite puro nesses 2 dias. E aí a dieta, que daí eu não podia ficar tomando minha água de manhã, muito menos ozonizada, porque eu precisava era contaminar o meu corpo. Eu precisava dar alimento para a gente tentar entender que parasita é esse que está ali, que eu sinto ainda que está me incomodando. Então eu precisei me permitir, neste momento, não fazer o que eu estava já habituada. E até eu falava, "Ai, vou tomar um copo d'água porque eu não estou aguentando. Mas não vou ozonizar. Por quê? Porque eu não podia limpar a minha flora, né? Então, eu passei 2 dias, gente, tomando leite puro, torrada com manteiga, à vontade. Não era assim, vinha escrito no preparo do exame. Você come 2 torradas com manteiga à vontade. O almoço e janta tinha que ser arroz, caldo de feijão, batata cozida, ovo, carne, tudo mal passado, porque eu tinha que dar alimento nesse momento para essa microbiota, para esse parasita. Graças a Deus eram só 2 dias, né? Porque eu não estou mais acostumada a tomar leite puro assim. Eu não estou mais acostumada, o meu corpo sente a necessidade de acordar de manhã e tomar aquele 2, 3 copão de água e ir lá ligar o ozônio. Eu tinha que ficar me controlando para não passar ali e apertar o botãozinho do ozônio, né? Porque eu não podia quebrar coisas em mim ou tratar nesse momento. Mas sobrevivi, estou aqui. E é nisso que eu digo, Vilma e amigas, a gente às vezes precisa, aqui, ó. Se nesse momento eu não posso ter tal condição, mas eu posso fazer pequenos hábitos. Você tem um óleo de lemon? Você tem um pezinho de limão? Você está aqui no Brasil agora? Quem vai lá no meu status vê que eu não resisti, eu tive que ir ali filmar como que estava o meu pé de limão, que nem é mais meu, porque a gente plantou 2 no lado de fora da casa. Então a gente serve toda a vizinhança quando é época de limão. Igual a Fátima falou, pega um limão, espreme e põe em aguinha morna. Gente, isso já é excelente, tá? E sabe quando que a gente dá valor para isso? Quando vem um danado de um exame e diz que você não pode, que agora você vai tomar leite, né? E eu tinha que tomar 3 vezes por dia o canecão de leite com 2, 3 torradas com manteiga à vontade, sabe? Então é nessas horas, meninas, que a gente vê assim, bah, eu tinha o reino, o ouro na minha mão, que era um copo de água morna com gotas de limão, e agora eu sinto falta desses 2 dias dele. Tá? Então a gente tem que ir quebrando, trabalhando aqui. Ai, não consigo engolir. Vou conseguir. Vou fazer por obrigação, porque isso vai fazer bem para o meu corpo, para minha menopausa, para os meus hormônios, para o meu detox, para tudo. Então, Vilma, eu te deixo essa chamada a partir de hoje. Começa hoje ainda, não faz mal que não é em jejum. Prepara um meio copo, um copinho de água morna. Pega um limão, que seja meio limão, espreme ali e toma. Toma fazendo bons pensamentos. Que água gostosa, que coisa gostosa. E você vai fazer disso um hábito. Você vai fazer, eu tenho certeza que num próximo momento tu vai vir contar pra gente o quanto isso foi rico e agora tu não fica mais sem, tá? Faça isso por você e daqui uns 10, 20 dias venha contar pra gente como você está, tá? Passo pra ti, Adri. Vilma, Adriana, eu queria fazer sim, um comentário também, com né? certeza. É, reforçando aí, né, o que vocês estão falando, né? A água saborizada, ela é uma ferramenta, gente, entendeu? Quem não consegue tomar água pura, é como a Maria Alice falou aí, né? Coloca umas gotinhas de limão, mesmo durante o dia, né? Quem tiver óleos essenciais de lemo, de peppermint, coloca uma gotinha, né?
pesquisa aí sobre receitas de água aromatizadas, né? Para que você não perca, né, a oportunidade de se hidratar, né? Aí eu queria fazer um comentário aqui em cima de algo que ela falou, que é o sal, né? E esse comentário, um comentário que eu vou fazer, gente, mas é um comentário assim um pouco perigoso, porque vai bater com as orientações médicas, né? E, gente, o sal ele é muito importante para a gente. Infelizmente, né, os médicos eles recomendam para as pessoas não usar sal ou diminuir o sal. Olha, diminuir o sal até que sim, mas eliminar o sal da nossa vida é perigoso, assim como eliminar gordura é perigoso, sabe? Nosso cérebro ele funciona com gordura, né? Ele é a base de gordura. Então, eliminar a gordura é perigoso. O que a gente tem que fazer é, por exemplo, qual é o sal que eu estou utilizando? Que tipo de sal? Eu estou usando sal do que eu compro no supermercado, ou eu estou utilizando um sal que ele é integral, né? Que ele tem minerais, né? Que ele é completo, né? E se você não pode usar normalmente, como no normal, se precisa diminuir, mas o sal que você está usando, qual é? Então, isso é importante, tá? Se a gente pesquisa aí na internet, a gente já vai ver profissionais falando da importância do sal e do problema de tirar o sal, gente, entendeu? Eu acho que, inclusive, até o doutor Laí fala sobre isso, o doutor Laí Ribeiro. Então, é aquilo que eu tenho 10 anos falando, né? Gente, os profissionais integrativos são os melhores profissionais para a gente conversar, os profissionais holísticos são os melhores profissionais para cuidar da nossa saúde. Procura aquele profissional que tem essas informações, que passou por uma academia onde observa, né, cuidados naturais, sabe? Detox do corpo, a importância dos minerais, a importância das vitaminas, como colocar as vitaminas no nosso organismo, como colocar os minerais no nosso organismo, né? Porque menopausa, gente, não é uma doença. Menopausa é uma fase da nossa vida e pode ser uma fase muito saudável. Não é uma doença, não é porque eu cheguei na menopausa que agora, né, eu vou esperar a doença, eu vou aceitar a doença na minha vida. Não, né? Então é só uma observação para que a gente tome cuidado, né, com os cuidados naturais para fazer a manutenção da nossa saúde, né, gente? Só quer complementar, Madelice? Só queria encaixar uma frase ali com a Fátima. Muitas vezes a abstinência ou a retirada do sal causa um desequilíbrio tão grande nas nossas bombas, nos nossos gradientes, que a gente passa a ser uma pessoa hipertensa, que a gente passa a ser uma pessoa com enxaquecas. Depois que eu entendi isso, hoje a gente usa um sal, né? Eu, Adriana, já conseguimos adquirir uma mistura de 3 tipos de sal onde a gente pega uma pedrinha, 2 por dia, e põe na boca como uma rotina, Uhum, como um hábito, para uhum. trazer essa reposição de minerais. Vocês não têm noção o quanto eu tenho melhorado das minhas enxaquecas. Eu venho Gente, daquela olha só, pessoa. eu tenho o hábito de pegar no sal. Toda vez que eu vou Isso, tomar a água, eu pego no sal. Não é uma quantidade, é só não, sujar o dedo, tá? E passar na língua e isso tomar mesmo, água. isso mesmo. Viu? Muitas vezes a gente sai de crises, no meu caso das enxaquecas, usando uma pitadinha de sal, usando uma pedrinha de um bom sal. Tá? Só complementar que sou da mesma frase que a Fátima. E a Eu- respeito do suor, que ela falou aqui, que ela nunca foi de suar, entendeu? Gente, o nosso corpo, a natureza do nosso corpo é suar, porque a nossa pele é o maior órgão, né? É um órgão tanto de alimentação, como de nutrição, como de eliminação. E a gente elimina o suor também pela pele, né? Então, o que que a gente precisa pensar quando a gente não sua, né?
A gente precisa encontrar estratégias para suar. Encontra estratégia para suar. Eu vou repetir aqui, vou mencionar de novo o doutor Laí Ribeiro, apesar de que eu nunca convidei o doutor Laí Ribeiro para fazer uma live comigo, né? E eu não convidaria o doutor Laí Ribeiro, porque ele tem coisas que eu não concordo, mas tem muita coisa que eu concordo e que eu gosto muito de ouvir, né? E ele fala: ó, se você não tem como caminhar lá fora, caminha ao redor da mesa. Você precisa fazer exercício de alguma forma, né? Caminha, encontra uma forma de caminhar, caminha na casa, vai e volta, caminha ao redor da mesa, né? Põe, consegue um relógio que conta os passos e anda, caminha 10.000 passos por dia. Então tem estratégias, mesmo que, se você, que a gente tenha limitações, eu não consigo sair, ou está muito frio, ou está chovendo, ou isso ou aquilo, qualquer coisa que impeça da gente ir lá fora e caminhar, né? Caminha 1 quilômetro por dia, vai e volta, já são 2 quilômetros, né? Só aí quando você faz isso, quando você chega, você já vai tomar um banho, porque você já está suada, né? Mas se você não consegue fazer isso, encontre estratégia para fazer isso. O corpo precisa suar. Vou contar aqui uma experiência minha, quando eu tinha, hoje eu tenho 69, gente. Quando eu tinha 50 anos, eu estava numa situação que o meu corpo não suava. Eu não conseguia suar, né? E eu estava numa situação assim, de uma saúde precisando de reabilitação mesmo. Não encontrei formas de cuidados onde eu morava. Então eu conheci um terapeuta no Paraguai. Eu me taquei para lá, passei 5 meses lá com ele, um meio índio, né? Na clínica dele, fazendo as terapias, né? De detox do fígado, da vesícula, dos rins. E uma terapia que ele me indicou logo de cara foi urticoterapia. Olha, para mim foi uma surpresa enorme. Urticoterapia, que diabo que é isso, meu Deus do céu? Que é isso? Aí ele explicou, né? Ele tinha lá uma funcionária dele, uma parceira dele, que aplicava urtiga no corpo. Você toma uma surra de urtiga. Eu tive que fazer 10 sessões de urtiga, de urticoterapia, para começar a abrir os poros para suar. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, estou dizendo essa foi a minha experiência, gente, entendeu? Ou seja, faz alguma coisa, corre atrás disso, porque você precisa suar. A pele precisa funcionar, gente. É o maior órgão que nós temos e precisa funcionar. Ok? Principalmente na menopausa, a gente sua muito, viu? Deveria, né? Vejam como a água expande, né, os assuntos, tá? Mas só para complementar rapidamente a Vilma. Vilma, a minha mãe, ela tem 82 anos e ela tem uma certa dificuldade de tomar água. Então, ela senta para tomar água. E o foco é aquilo de tomar água, tá? E aí, busca nem que seja tecnologias que te ajude a tomar mais água. Por exemplo, eu percebo claramente, meu marido também, que quando a gente ozoniza a água, claro que é uma quantidade bem menor que a gente toma no dia, é uma água mais leve, é uma água que é fácil de engolir. A Maria Alice mostrou uma squeeze dentro, tem uma tecnologia, nanotecnologia. É uma tecnologia japonesa que deixa a água mais fluida, deixa a água mais leve, e você vai conseguir tomar mais água. Então, às vezes, a gente tem que investir também, né, para conseguir ter esse retorno. E só para comentar que a gente falou em sal, como está difícil de encontrar sal integral. Gente, tá muito difícil. Aqui no Rio Grande do Sul, a minha mãe pediu também que ela queria, tá difícil. A gente tinha uma empresa muito boa aqui de sal integral, ela acabou falindo com as enchentes e tudo, né? E aí eu consegui um sal integral bem legal, mas, gente, eu paguei R$ 10 o quilo, né? Então, tu não consegue mais por R$ 1, R$ 2 o quilo ou 500 gramas de um sal integral mesmo, um sal de boa qualidade, né? E lá em casa, toda a minha família, todos, a gente toma
diariamente o sal que a Maria Alice falou, tá? Que é um sal preto, um sal rosa e o sal branco, né? O cristal. E eu até tenho uma certa dificuldade, acredito que as minhas filhas também iriam ter, por causa do sal preto. Eu coloco dentro de uma cápsula, fecho e a gente toma, tá? Então, só para dar umas dicas aí, tá? Aí no Mossoró, Adriana, no Mossoró tem um sal integral que diz que envia para qualquer parte do Brasil. Eu Sim. nunca fiz essa experiência, mas seria bom pesquisar, né? Só tem que ter o cuidado. Foi esse sal que eu comprei, mas tem que cuidar porque tem o sal de Mossoró que ele já não é mais tão integral. Ele Ah, ok. tem ali química junto, tá? Então procurem conseguir esse sal de Mossoró que ele é muito bom, mas o que é integral e o que é puro, tá? Aí ele é Uhum. mais caro. Ele Sem vem aditivos, né? Sem uhum, aditivos. sem aditivos, tá? Até sobre a pressão alta, né? A gente sabe que a falta de água te- faz a água ela controla também o aquecimento do corpo, né? Essa Uhum. questão de pressão também. E a pressão alta, já que a gente falou do sal também, cuidado, dá uma analisada, porque às vezes tem a ver com sobrepeso. E também pode ter a ver, por exemplo, o meu marido, se ele tem apneia do sono, a pressão sobe, se não melhorar a apneia do sono, né? Então, o emocional, dependendo o momento que está passando também, né? Então, só para darem uma observada nisso e não botar a culpa tudo numa coisa só, ou no Uhum. sal, ou na água, tá? Sinais de desidratação. Seu corpo dá sinais. Muitas vezes, o que parece ser cansaço ou dor de cabeça é simplesmente falta de água de qualidade. Cansaço constante e falta de energia, dor de cabeça e falta de concentração, boca seca, intestino preso, pele ressecada e dores articulares, urina escura e concentrada. O que eu quero falar sobre isso, que às vezes tem outras causas, né? Às vezes não é só a água que causa esses sintomas, tá? Pode ter outras causas, tá? E que, mesmo que não exista estudo científico que comprove, né, gente, a gente observa pelo dia a dia da gente, né, pelas ações, né? Tá com uma dor de cabeça, eu vou tomar uma água, tava desidratada, minha dor de cabeça melhorou. Ai, comecei a tomar mais água, meu intestino, a cor da urina mudou. Né? Então, aliviou ali a questão dos rins, de formação de pedras, de cálculos renais, né? Algum comentário aqui, Maria Alice? Eu só quero mostrar, vamos ver se elas conseguem ver. Acho que vou ter que Quer pôr que eu na pare de tela. compartilhar para te mostrar? Pode ser, pode ser. Eu fui ali pegar porque tá na hora de eu fazer a ingestão daquele sal. Eu tenho uns alarmes aqui, eles me avisaram. Veja ali, ali, ó. Tem um rosa, no meio tem uma branquinha que é o Mossoró, o rosa é o Himalaia e o preto é o sal Com enxofre, né? com enxofre. Me fugiu o nome, ele tem um nome, né? É o sal Uhum. negro, tá? Só. Então tem puro gosto de ovo, gente. A Adri, que não gosta muito, ela põe as três pedrinhas Gosto e para poder cheiro. gosto e É. cheiro. Então, o que que eu faço? Eu gosto do sabor do sal. Amo ovo, então não tenho problema. Mas realmente é forte, gente, o sabor que fica ali do enxofre. Então, o que que eu faço, ó? Eu pego o preto e mando embora. Fico só com aquele resíduo. Mas aí eu pego o rosa e o branquinho e eu ponho e deixo ali na boca. E vou tomando água. Então, depois que eu conheci esse sal e que ele vem com uma intenção justamente dessa remineralização, por pegar três tipos de sal e trazer diferentes fontes de minerais, eu comecei a ter junto com um suplemento que eu tomo ali 10 horas, 10 e meia, eu ponho uma pedrinha de cada cor de sal na boca, tá? Então, eu queria mostrar só para vocês verem de pertinho ali como que é. Passando, Adri, vamos lá? Vamos.
E não adianta. Gente, cuidar da saúde dá trabalho, dá dedicação, dá botar despertador no celular para lembrar a gente, porque o tempo passa, a gente se ocupa com muitas coisas. Posso passar, Maria Alice? Deve. Uhum. Nem Aqui é toda. isso. A gente Pode pode comentar, falar. Maria Alice. A gente fala um pouquinho da qualidade da água que importa, né? Nem toda água hidrata da mesma forma. E aí entra os locais, a localização, pessoas que dizem, ai, a água aqui é muito pesada, a água aqui é mais gostosa. Tudo vai desse terreno aí, né? De como é a composição da região, tá? A pureza, os minerais, a procedência influenciam diretamente na absorção celular. Tem mais isso também, tá? Pureza, minerais, escolha consciente. Cuidar da água é cuidar da saúde. Hoje em dia é bem importante terem filtros em casa. Eu tenho o exemplo da minha mãe, ela agora mora para fora, né? Então ela tem o fogão a lenha sempre, tem a chaleira ali em cima do fogão, fazendo aquele barulhinho de água fervendo. E, gente, essa chaleira ela usa mais para água para lavar a louça. Então ela não pega a água do filtro. Gente, vai formando uma crosta na parte interna da chaleira, porque é rica, muito rica em calcário a região. E vejam que o filtro eh, da Corsã de lá, eu acho que não é, bom, deve ser Corsã, o órgão que filtra, que entrega a água, que vende a água para a comunidade, não consegue tirar todo esse calcário, sabe? E esse calcário em excesso, esses minerais em excesso, quando entra no nosso corpo, né? Como fica? Então, por isso a gente sempre indica assim, é, um bom filtro, porque no caso lá, por exemplo, é de poço artesiano, não é de açudes, de represas, mas aqui na minha cidade, por exemplo, é de represas que colhe a água das lavouras na volta, tem muita lavoura. Então, gente, tem animais na volta aqui. É um local que se produz muito arroz, muitos agrotóxicos, se cria muito gado e a água vai levando, né? Então, o órgão que entrega essa água potável que tu pode tomar, ela não consegue tirar tudo, né? É, tira os principais, né? Assim, é, vermes, os coliformes Entrega uma fecais. água potável, né? A É, água, uma água porque potável, isso, isso aí. isso. Eu Mas falo, ter um bom filtro falo. sempre é bom. Isso. E assim, Opa. sempre a gente respeitando todos esses órgãos. E eu respeito ainda com mais honra, porque o meu esposo é aposentado, foram mais de 30 anos trabalhando numa companhia de saneamento do Paraná. Então, a nossa vida foi criada e formada em cima dessa empresa. E a gente sempre usou a água da torneira. Mas a responsabilidade de uma caixa de água limpa é nossa. As empresas entregam uma água considerada pelos órgãos sanitários compatível para o consumo humano. Agora, ter um filtro de barro porque você sente a necessidade de tomar uma água sem aquele sabor, porque dependendo de onde você está perto da rede, ela chega tão forte na sua casa que você sente cheiro, você sente, mas não são coisas que vai prejudicar. Só que você ter um filtro, ter ó, como esse que está mostrando ali umas pastilhas de foto, né, para quebrar os clusters da água e deixar esta água mais leve. Então, essa responsabilidade da higiene da água que chega em nossas torneiras também é nossa, tá? Independente se a gente tem filtro ou se a gente não tem. Ter uma caixa de água para receber, para armazenar e cuidar desta caixa d'água é antes de tudo, antes de tudo. Não adianta eu colocar no meu filtro ou instalar, como a gente vai mostrar aqui uma opção que é o Águas Kangen. Não adianta eu instalar este filtro ali na minha torneira se eu não limpo a minha caixa d'água, né? Então vamos lá nos princípios, na aula
higiene, né? Na aula de é, cuidados básicos, tá? Aqui a gente traz um pouquinho dessa hidratação do dia a dia e é um dos equipamentos que eu, Adriana, acredito que a Fátima, a Maria, muitas de vocês aqui já estão usando. Eu gosto muito dessa squeeze, ela me ajuda muito a tomar essa mais água, porque ela tem uma biqueira bem boa e eu acho muito higiênica também. Foi uma das garrafas que eu me adaptei quando eu falo em garrafa e não copo, né? Mas o que mais encanta aqui a gente são aquelas, parecem uns comprimidos, né, gente? Aqueles azuis ali, mas não é de engolir, tá? Até teve uma amiga nossa que passou um apuro com o filho e que o filho acabou engolindo uma cápsula. Essa é a vantagem também da garrafa de biqueira, porque você não vai colocar. Se você coloca ela num copo, você corre o risco que a cápsula de fóton venha junto. Dentro dessas cápsulas ali estão impregnadas. Depois, quem quiser pode pedir, a gente pode pôr com a gravação da aula os links para vocês verem mais. Mas elas estão impregnadas com fóton, com luz. Elas estão impregnadas só com coisas boas. E quando elas ficam ali alguns segundos, alguns minutos com a água, elas trazem para a gente, então, além daquela água limpa, potável, uma qualidade de água que muitas vezes vai ajudar a gente a desinflamar, a se cuidar. Então, é dessa qualidade de água que a gente está falando, que eu posso fazer mais pela minha água que não só aquela que eu recebo na torneira. Essa que eu recebo na torneira já é uma dádiva, já é uma riqueza. Mas o que eu posso fazer a mais? E esse a mais entra aqui quando eu trabalho com fóton, pastilhas de fóton dentro da minha água. Adri, Fátima? São as Água tecnologias, né? São as tecnologias que nós temos que nos cercar, gente, né? Porque a gente também não pode esperar tudo do ambiente, tudo do sistema, né? Senão a gente vai se acomodar e não tem, e não vai ter aquilo que a gente precisa, né? Não vai ter o incentivo para a gente cuidar da saúde, para a gente fazer a manutenção da saúde. Nós temos que correr atrás das tecnologias. E é por isso que vocês estão vendo, eu estou divulgando, né, várias tecnologias, né? Eu convidei a Adriana, a Maria Alice, né, para a gente falar de várias tecnologias. Por quê? Porque nós precisamos nos proteger. Nós precisamos nos cercar dessas tecnologias. E a Maria Alice está falando aí dessa tecnologia que é a garrafinha da Quincopato, né, Maria Alice? Eu estou aqui em Portugal, corri para adquirir minha garrafinha. Ela não está aqui agora, ela tá. Eu teria que levantar para pegar ela, né? Mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Para nos cercar dessas tecnologias. Água, energia e bem-estar. Corpo hidratado funciona melhor, com mais disposição, leveza, equilíbrio físico e emocional. Acredito que todas vocês concordam plenamente, né? Mais disposição, melhor funcionamento celular e energia sustentável, leveza e vitalidade, apoio aos processos naturais de renovação do organismo, equilíbrio emocional, hidratação, influencia humor, foco e bem-estar, tá? E aqui a gente traz o BioLife, BioLife Revolution. Tá? Ele é o ozônio, né? Eu não sei se todos aqui conhecem, mas a Fátima tem um grupo de ozonioterapia, onde a gente traz informações, onde a gente traz aulas, onde a gente traz depoimentos de pessoas que usam ozônio. É, esse ozônio, a gente tem ali a doutora Anne, que é a criadora desse aparelho, está sempre disponível para vir tirar dúvidas, ensinar sobre o aparelho, né? E o ozônio tem vários benefícios para a nossa saúde, né? Então, ó, tecnologias integrativas como o BioLife Ozônio Tech apoia o autocuidado e a busca do equilíbrio e vitalidade. Com a tecnologia do ozônio, ele faz a asepsia da pele de forma eficaz, eliminando bactérias, fungos e odores desejados, né? Então, quem quiser saber mais também sobre esse aparelho, chama a mim, a Maria Alice, ou a Fátima, tá? Ou quem convidou vocês para estar aqui na sala e que usa, que trabalha, se beneficia desse aparelho. Quer comentar alguma coisa, Maria Alice?
Cada um traz, né, a sua vivência, a sua experiência. E eu sempre ouvia falar muito do ozônio e tinha esse desejo de ter, né, um aparelho de ozônio. Gente, mas eu não me identificava. Aí a Adriana um dia falou de um aparelho que ela tinha em casa, mas esse que a Adriana iniciou toda essa vivência dela, ele a gente pode dizer que é uma emissão médica, medicamentosa, medicinal que fala, né? O ozônio medicinal, porque ela tem que sair da sala, ela tem que fechar o ambiente, colocar o ozônio, ele não pode ficar no ambiente, porque daí ele se torna agressivo, perigoso, tóxico. E eu já ficava de olho, Adriana, fala um pouco mais, fala um pouco mais. Mas aí dispersamos, de repente veio essa intenção, né, Adriana? Vamos buscar algo. E aí surgiu o BioLife Revolution, da Ozonotech, é uma empresa nova que está aí, mas como antes de iniciar a aula a gente comentava, é uma empresa que antes de entrar no mercado, porque geralmente as empresas entram no mercado para daí conquistar os selos, as liberações, mostrar as pesquisas. A Ozonotech não. Hoje ela atua, bem dizer, no mundo todo com a dispensação desse equipamento. Gente, é um equipamento desse tamanho. Você pega ali na mão e sai aquele que nem fosse um radinho na mão, só que você depende da energia elétrica. Vai lá no meu status e vê no meu Instagram, eu fiz alguns posts hoje. Esse aparelho, hoje, ele tem todos os selos de reconhecimento, tanto a liberação da Anvisa na questão de boas práticas, ele tem selos da Unicamp, gente, a Unicamp é a terceira maior universidade de referência mundial, bem dizer, e ela traz aí atestando uma parte desse estudo do ozônio. Tem outras universidades trazendo outros tipos de estudo, trazendo essa qualidade. É um aparelho para nosso uso doméstico. Eu sempre prefiro falar primeiro isso. Pode usar no meu escritório? Pode usar na minha clínica? Pode, sem problema nenhum. Mas ele foi desenvolvido pensando em cada um de nós. E ele não é mais considerado um aparelho de ozônio, ele é considerado um aparelho integrativo, porque naquele último botãozinho verde lá, cada vez que eu passo nele, porque ele fica ali no meio da casa, à noite eu levo ele para o quarto, eu aperto aquele botãozinho, começa a minha discoteca. Quem já tem sabe o que eu tô falando, né? Que é a sessão de cromoterapia. Eu não preciso ficar parada ali na frente da emissão dos raios de cores. Não, o simples fato de eu fazer essa frequência no ambiente, isso já vai me contaminando, me atingindo. Aí o primeiro botãozinho liga, o segundo higieniza a minha água de todo dia de manhã, o outro tem uma programação. Gente, é um aparelho revolucionário. Quem criou é uma doutora hoje especializada na área de ozônio, de integrativas de naturopatia, mas ela começou por uma necessidade dela, da saúde ou doença dela. E hoje aí eles estão trazendo com preço, vamos dizer, acessível ao mercado, porque a gente não está falando de preços absurdos, e manda para todo lugar. Daqui a pouco chega o seu, né, Fátima? Deus queira que a gente já consiga enviar o seu aí. Então, a gente já está fazendo toda essa negociação. E o nosso desejo é que todas as pessoas que nos seguem, que se inspiram também no que a gente traz, tudo que a gente vai descobrindo no mercado e que vai entrando de tecnologia legal e que a gente pode ir se organizando financeiramente, e que isso vai fazer bem para a nossa água, porque ele realmente dá uma diferença na nossa água, mas eu não preciso usar ele só para água. Ele tem inúmeros benefícios em uma única caixinha. E daí vocês vão aprender quando tiverem, ou de vocês, ou forem para o grupo da Ozônio da Fátima, porque lá tem muito, né? E quem é da nossa equipe tem o nosso grupo. É maravilhoso, gente. Então, aqui a gente também quer mostrar um pouquinho dessas tecnologias que hoje fazem parte da nossa vida. E a água está como o fundo de tudo isso, né? Vocês vejam, a gente fala de fóton, tem a água. A gente fala de ozônio, tem a água. E vocês vão ver mais à frente ali, tem a água. Então, ó, o danado do aparelho, o filtro, né? Kangen. Hoje a Adriana já usa há anos esse filtro. E para ela se realiza com esse filtro. Então, ela vai contar para a gente rapidamente um pouquinho, enquanto eu leio o chat, Adri.
Esse filtro da água Kangen também é um filtro japonês, é considerado um dos melhores filtros do mundo. Ele te entrega uma água, de qualidade sem adição de minerais, de nada que se você tomar água todo dia, mas eu tomo água mineral, né, com pH 9, 8,5. E aí você vai lá ver, primeiro que está numa garrafa PET, né? Depois tem adição de minerais ali para chegar a esse pH, né? A diferença desse filtro é que não existe adição de nada. Simplesmente é tirado coisas da água como flúor, cloro, algum metal pesado, alguma partícula plástica. Então, é tirado isso da água para te entregar água 7,0, 9,5, ou pH 9, ou pH 6. Então, é esse o processo desse filtro. Tá? E ele tem também ali que ele te entrega uma água hidrogenada, né? Com hidrogênio. Então, o hidrogênio é assim, ó, muito potente antioxidante, né? Então, te entrega isso. Quanto mais eu estudo sobre esse filtro, mais eu me encanto, mais tem coisas que eu nem sabia. Gente, assim, é um investimento? É. É uma prioridade minha? É. Se eu tiver que escolher entre um filtro e uma roupa, eu opto pelo filtro. Filtro e um calçado, um carro, um computador, eu opto pelo filtro. Porque a minha saúde não tem valor, gente. E é uma questão de se organizar, sabe? E às vezes tem formas também, né? Ah, e se eu indico para alguém, eu ganho ali uma comissão, viabiliza eu comprar meu filtro, tem tudo isso, né? Então não é, ai, e tem vários preços, vários tamanhos de filtro que para se encaixar dependendo do nível financeiro de cada um e de se organizar, né? Se eu tiver que priorizar entre uma obra na minha casa e o filtro, a gente pode ter certeza que eu vou priorizar o filtro, né? Então, tudo existe, tem um investimento, né? Na nossa saúde não deixa de ser diferente, né? Se a gente não investe na saúde, depois, obrigatoriamente, a gente acaba investindo na doença, porque a nossa cultura é sim, investir na doença, a gente move mundos. Pede familiares, amigos, todo mundo para ajudar, faz evento, junta dinheiro para a nossa doença, né? Mas a gente sempre acha que a gente nunca vai adoecer, é só o vizinho. Então a gente não investe na nossa saúde, né? Então, as minhas filhas, elas ficam, isso que elas vivem tudo isso, elas ficam assim, meu Deus, mãe, tudo isso? É tudo isso, né? Então são prioridades, né? Então, eu nem vou falar muito do filtro, porque se vocês têm interesse, vão atrás, se informem, tá? Pesquisem e depois, se vocês tiverem interesse em adquirir qualquer um desses aparelhos, nos chamem. Nos chamem que a gente sempre vai trazer para os nossos seguidores, para a nossa equipe, o melhor preço, a melhor condição, a melhor opção de repente, de uma forma de viabilizar também para vocês. É isso que eu vou falar sobre esse filtro hoje, Maria Alice. Porque cada aparelho desses, ou tecnologia, só eles, cada um deles dá uma aula pura, né? Então hoje a gente só quer deixar. E eu queria que vocês também vissem aqui, meninas, os comentários, né? Muito importante o que as meninas colocam aqui, né? É, a Leila, né? Com certeza, Leila, pode divulgar o endereço da universidade aqui sim, que fala dessa, é uma plataforma que cuida da água da natureza. Quanto mais a gente puder ler a respeito, mais a gente vai criando nossas opiniões. E eu, Adriana Fátima, a gente não está aqui para dizer, viu, a partir de hoje só vale o que a gente fala. Não é isso, gente. A gente está aqui porque desde que eu e a Adriana nos conhecemos virtualmente na pandemia, em 2020, nós criamos uma parceria, além de falar de coisas boas, nós também criamos uma parceria de trabalho, de negócios.
E nós iniciamos, quem nos acompanha dessa época, com os óleos essenciais, que são, né, foram e são uma grande bênção nas nossas vidas. E a partir daí, nós fomos inovando, inovando. Adriana, Maria Alice, hoje a gente precisa trazer mais, trazer mais, trazer mais. O público quer saber mais coisa. E aí a gente foi se envolvendo com outros assuntos. Sabemos tudo? De forma alguma. A gente sabe uma unha do que existe aí de conhecimento. Mas a gente sempre que conquista algo, aí logo vem aí mais algumas coisinhas. A gente vem correndo aqui contar para vocês. Porque com tudo isso a gente tenta trazer, como a Adriana falou, condições. Condições de adquirir, oportunidade de adquirir e adquirir da forma certa, com segurança. Que é isso que a gente espera das empresas que estão aí colocando essas tecnologias no mercado. Somos perfeitos? Não. Temos, às vezes, uns pedregulhos no nosso caminho? Temos, mas até hoje a gente tem resolvido, a gente tem orientado, e depende de cada um. Depende se você também só quer andar pelos pedregulhos ou se você também quer fazer como a gente, dá um chutinho de um para cá, outro para lá e vamos em frente, vamos conhecer coisa nova, perfeito. Não vai ser. A água que chega, alguém colocou aqui, é, então, que doenças, né? A gente não precisa ficar nomeando doenças que a gente pode ter. Se eu não tiver uma caixa bem cuidada ou higienizada quando chega a água da rua, de nada valeu a pena, falando aqui do Paraná, Sanepar, ter tratado toda essa água para chegar aqui. Todas as doenças possíveis eu posso ter. Desde de uma dermatite, da mais simples, até doenças neurológicas, como parasitas que eu vou ingerir e invadem todo o meu sistema nervoso. Então, não se preocupem tanto em dar nomes, né? Assim, vamos nos preocupar em. Vamos chutar os pedregulhos para o lado e vamos. Ah, isso é legal, estou gostando desse assunto. Vou ver sobre esse ozônio, vou ver sobre essa garrafa. Aqui tem gente que colocou que ela usa um aparelho, ó, a Maria, que eu acho que é a Conceição, ela usa o aparelho da Alkaline Max e vê muita diferença na água, né? Quem vê o meu status, o meu story hoje lá, vai ver que eu fiz a sanitização das escovas de dente. A diferença da cor da água que fica depois de você deixar ali 15 minutos as escovas de dente sanitizando numa água. Então, são coisas assim, né? O meu aparelho é da Saúde e Vida, tem água ozonizada, viu, gente, que legal? Quanto mercado nós temos? Nós optamos e escolhemos a Ozonotec, né? E com certeza daqui a pouco nós vamos estar trazendo outras opções também. Então, nós aprendemos nesses anos que a gente está juntas que a gente não é unicista, que a gente não vai ficar só, porque é o óleo essencial. Não, a gente vai buscar inúmeros recursos, como terapeutas do bem que somos, como terapeutas que estudamos todos os dias, que vivemos todos os dias, buscando essa condição de saúde e não de tratar doença, mas às vezes a gente tem que tratar também, e dentro da nossa casa, nós não somos diferentes, nós não somos inatingíveis. E é por isso que a gente optou como nosso nicho de trabalho, bem-estar e saúde. E aí eu convido, deixo aqui, acho que já estamos encerrando ali, né, Adriana? Sim, já Deixo encerro. aqui, né? Nos acompanhem, acompanhem a Fátima, essa pessoa assim. Ela é só pequenininha, agora com esse cabelinho curto, né? Fez toda essa mudança aí na sua aparência, ficou linda. E faz dias que eu queria te contar isso, que eu achei linda, muito corajosa, né? Ele tinha um cabelo enorme. Então, é isso, gente. Vamos Sempre, se sempre tive o permitir. cabelo muito grande, né? É, Digo, olha, então tá na vamos hora de juntos, fazer tá? mudança. Passo para vocês, meninas, e já me despeço aqui, porque já estamos avançando o horário. Um beijo para todas. Então, quero agradecer aí a Adriana, a Maria Alice, agradecer cada uma de vocês que estão aqui, cada uma, cada um, né? E fazer esse convite, né? Essa conversa aqui é um convite, né? Vamos cuidar da saúde, né?
E eu gostei muito da Maria Alice falar, né? Não importa, né? A gente ficar nomeando doença, né? Vamos cuidar da saúde. Nosso objetivo, gente, é cuidar da saúde, é fazer manutenção na saúde. Normalmente as pessoas chegam, né? Ah, eu tenho esse problema tal, o que que eu faço? Eu tenho esse problema tal, o que que eu faço? Vamos cuidar da saúde. Esse é o objetivo, né? Tá bom? Então, obrigada aí. Obrigada, Fátima. Obrigada, Maria Alice. Obrigada, pessoal. Que vocês tenham um dia incrível, um final de semana maravilhoso e que junho venha cheia de saúde para todos nós. Beijo. Até Beijo, breve. gente. Beijos. Tchau. Tchau.